E aí, pessoal, estamos aqui com mais um Samicast e hoje estamos com um convidado especial aqui, Gabriel Simões. E hoje a gente vai saber um pouco da história dele. Ele também é candidato. Nós estamos aqui na série de entrevistando os candidatos. E é isso aí. E aí, Gabriel, beleza? Beleza, Samuel, obrigado pelo convite. E estamos aqui para ir para Sabatina, né? É isso aí. Estamos aqui para conhecer um pouco da história do Gabriel, o que incentivou ele a entrar na política, o que motivou ele a entrar na política, quais as dores, né? E começando aí, a gente queria saber um pouco da sua história. Sei que você é empresário, você é um cidadão de Padre Bernardo, sua empresa é em Brasília, né? Conta aí um pouco da sua história aí. Samuel, assim, como diz o outro, eu comecei minha vida assentamento, assim, sabe? Eu fiquei lá até os 4 anos de idade, mas eu nasci em Padre Bernardo, me criei em Padre Bernardo. Muita gente nasceu em Braslândia, né? Eu não, eu nasci realmente em Padre Bernardo. Mesmo. E assim, o assentamento era onde? Era lá na Serrânia, né? Até ali próximo de Dois Irmãos, o povo chama Assunção de Goiás, a cidade. Mas eu fiquei ali esse período e depois eu já fui para Padre Bernardo e de lá para cá só fiquei em Padre Bernardo. E assim, família muito humilde, família muito simples, né? Meus pais, seu Domingos, acho que todo mundo conhece, Dona Tomásia. Hoje a gente mora na Canaã, né? Uhum. Mas nós passamos um bom período lá no setor de Vinópolis, mais conhecido como Celandinha. Eu até brinco que é o setor do meu coração, porque quando meu pai saiu do assentamento que levou a gente tinha muita dificuldade financeira, né, na época. E a gente conseguiu, com muito custo, comprar um lote lá e passamos exatamente ali em torno de 1 mês de aluguel. Na Celandinha? Exatamente, lá no Divinópolis. Então, a gente alugou uma casa próxima ao lote que a gente tinha comprado. Aí, o tempo que ficou ali daquele aluguel de 1 mês, a gente foi construindo outro cômodo ali no lote que era nosso. E assim, existia uma correria ali para terminar aquilo dentro daquele mês para poder se mudar, porque a questão financeira já era pouco. Para não pagar outro aluguel. Exato. Então, assim, da maneira que quando ele fez ali o primeiro cômodo, a gente já mudou e dormia um em cima do outro, porque na minha família sou eu e mais 3 irmãs, né? Uhum. Então somos 4. É só eu de homem, né? E você foi mais ou menos que ano? Foi mais ou menos ali na época que eu tinha ali meus 4 para 5 anos ali, 6 anos, que a gente já veio, né? Então, daí pra cá, a gente ficou em Padre Bernardo mesmo. Eu estudei no Benedito Camelo, né? A maioria ele já passou por essa escola. Yeah. Fiquei lá até finalizar ali o ensino fundamental. Depois fui para o José Monteiro Lima. Mas, assim, uma coisa que me marca muito, principalmente nesse período, era a dificuldade que a gente tinha, né? Eu lembro que as minhas irmãs, com o passar do tempo, elas passaram para Brasília e elas trabalhavam de babá, cuidando de crianças e tal. Minhas irmãs também foi igual. Exato. Então, assim, elas ficaram lá e elas que mantinham a casa, assim, sabe? Meu pai trabalhava, mas meu pai sempre pegava a famosa empreita, trabalhava muito com serviço braçal. Então, meu pai não era empregado, né? Meu pai não tinha os direitos trabalhistas, CLT, etc. Ele trabalhava, pegava ali uma tarefa, cumpria e recebia por aquilo. Então, ele cuidou da gente, assim, não foi empregado, mas cuidou da gente todo esse período, até a gente, né, sair de casa, trabalhando assim, trabalhando por tarefa. Fazia a tarefa, recebia pela tarefa, e assim ele foi criando a gente. Minha mãe, popularmente conhecida sacoleira, né? Ou fala, né? Sacoleira. Minha mãe pegava lençol, essas coisas de mascate, eu acho que muita gente sabe como é que funciona, né? Então os mascates passavam e deixavam, e assim a gente ia se virando. E aos poucos, as coisas foram começando a melhorar, a se encaixar, quando as minhas irmãs também foram para Brasília e consegui ali aumentar aquela renda ali para a gente, para nossa casa. E eu fui crescendo, né?
Tanto é que as primeiras calça jeans, as coisas que eu ganhava, eram as minhas irmãs que davam. E aquilo para mim era muito interessante. E uma coisa que eu me recordo bastante é que quando elas começaram, até eram as 3, né, que já estavam trabalhando já em Brasília e tal, uma foi indicando para outra e tal, o pessoal foi aderindo. Elas vinham de Brasília, aí faziam compra em Brasília, traziam no ônibus e a gente ia, eu e meu pai, com um carrinho de mão, para buscar as compras. Aí a gente parava, aí esse ônibus que vinha, ele subia e ia até Mimoso. Então elas desciam lá no Benedito Camelo. A gente ia, eu e meu pai ia, levava o carrinho, chegava lá, pegava todas as compras e tal, as coisas, e eu já vinha já abrindo o Danone já de alegria, porque a gente não tinha essas coisas, sabe? Então isso me marcou muito, sabe? Porque era assim, apesar da dificuldade e tudo, a união de querer trabalhar e ajudar em casa. Então eu cresci vendo aquilo. Vocês eram bem unidos. Exato. Somos muito unidos, né, até hoje. Então assim, eu cresci vendo aquilo, elas, sabe, quando foi começando, melhorando o emprego, tô ganhando mais, tô ganhando melhor, paga a água, paga a luz, faz a compra de casa. Então assim, eu fui crescendo vendo isso. E aí você é o caçulo. Sou o caçulo. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 27 anos. 27 anos? 27 anos. Então você é mais novo que eu. Pois é, eu tenho 27 anos. Mas, assim, são 27 anos de muita coisa vivida que, assim, muita gente não sabe, mas é porque eu sou bem discreto, procuro ser bem discreto, até do meu perfil ser, assim, mais discreto, reservado. Mas, depois desse período que elas ficavam lá em Brasília e tal, eu fui crescendo. Aí minha mãe foi fazendo coisas para vender, então eu comecei a fazer esses serviços na rua, de vender geladinho, vender o famoso din-din, né? Picolé, essas coisas. Então eu comecei também a ajudar, né? Meu pai sempre falava que a gente tinha que ajudar em casa. Então eu passei a contribuir também da minha parte. E isso é muito importante para mim, foi muito importante e é muito importante para mim, sabe? É muito bom. Entender que dentro de casa, a família, cada um tem o seu papel, mas todos precisam se ajudar, né? Fica mais fácil viver, né? Exatamente. Porque quando é uma família muito individual, acaba ficando pesado, né, para alguns. Às vezes uns é mais fácil, mas na verdade pesa para todo mundo quando é muito individualista, né? E assim, você hoje mora em Brasília ou em Padre Bernardo? Não, eu nunca saí de Padre Bernardo. Falei, não, vamos mudar, não. Assim, igual eu estava te falando, fazia lá e tal, as vendas lá quando era mais jovem e tal, e eu moro em Padre Bernardo, né? Mas eu nunca quis sair de Padre Bernardo. Sempre tive a oportunidade, mas eu nunca quis sair da cidade, por causa da minha família. Então, assim, eu acredito que a vida hoje, quando você tem a vida hoje, você tem que saber viver ela com mais qualidade. Nem sempre o recurso financeiro ou oportunidade que possa disponibilizar um recurso financeiro é melhor. É aquela coisa, dinheiro não é tudo, né? Exatamente. Então, assim, nunca me mudei de Padre Bernardo. Falo, não, fui para Brasília, não. Fiquei sempre em Padre Bernardo, mesmo fazendo faculdade em Brasília, mesmo tendo a minha formação profissional em Brasília, eu sempre fiquei em Padre Bernardo, não fui morador de Brasília. Quando você estava estudando, você morava em Brasília ou ia no ônibus? Eu ia no ônibus, né? Acho que toda a maioria dos jovens aqui foram no ônibus Padre Bernardo. A gente sabe da importância que teve esse ônibus, né? Para quem precisava ficar também em Padre Bernardo. Eu fiz esse período. Eu fiz 3 anos de faculdade, né? Me formei em radiologia. Depois fiz uma pós-graduação em ressonância magnética e imagem radiológica. Mas o período dos 3 anos eu fui de ônibus, né? Como a maioria aí foi. E assim, é uma experiência dura, porque eu trabalhava na época, né? Trabalhava durante o dia, saía correndo já, 4h30 o ônibus saía da Praça Central, eu pegava o ônibus e descia de novo durante 3 anos ali, 3 longos anos, eu fiz esse percurso. Mas antes de tudo isso, assim, eu comecei a trabalhar mesmo, meu primeiro trabalho mesmo foi lá no churrasquinho do famoso seu Daniel, não sei se você conhece ali. Ele tinha um churrasquinho ali próximo ao semáforo. Isso. Sim. Tinha um churrasquinho ali no semáforo, ele era famoso. Ele é o pai da Mônica que trabalha. Exato, no cartório, isso. Então, assim, lá eu tive a minha primeira oportunidade de, como é que eu posso dizer, de aprender a lidar com o público
a lidar com pessoas. E eu, para ser sincero, eu posso te dizer, para mim foi o emprego que eu mais aprendi, de fato, mesmo muito jovem, na época, a oportunidade que ele me deu, mesmo muito jovem, eu aprendi a lidar com pessoas. É bom porque você atendia ali de frente, né? Ali eu comecei a entender que nem sempre quem está bem vestido é quem vai te tratar da melhor forma. Eu comecei a observar, sabe? Então, assim, eu comecei lá muito jovem, ele já bem de idade, ele já me ensinava muita coisa. Então, como eu deveria atender o pessoal, né? Essa questão lá do churrasquinho, da questão de servir as pessoas, né? Então, eu servia ali, eu já comecei a conhecer quem era quem, comecei a pegar afinidade, saber como tratar, né? Ser formal quando era para ser formal, levar na esportiva, saber ouvir e não levar para lugar nenhum aquilo que eu ouvi no meu trabalho. Porque às vezes o cliente ele tá desabafando ou nem contando uma coisa. Quantas pessoas chegou ali em um momento, né, assim, crítico da vida e assim, às vezes a única pessoa que tinha para se abrir era com quem estava ali rodando o espetinho ali, tirando a carne ali para eles. Então, assim, por mais que pareça ser um serviço simples, mas para mim teve assim, foi uma escola, teve um fundamento muito grande na minha vida. Ele me ensinou muito, né? A esposa dele também, Dona Tua, me ajudou, me ensinou muito, me serviu financeiramente, né? Mas, além de tudo, me ensinou a como lidar com pessoas. Dali eu comecei a entender como funcionava esse relacionamento interpessoal, assim, com o público. Para mim foi muito importante. Fiquei lá em torno de quase um ano lá, mas foi uma grande escola. Que ano mais ou menos foi isso aí? Eu sou ruim de ano, assim, mas mais ou menos ali dos meus 16 anos ali, 15 para 16 anos. Então tem assim, de data, assim, eu não... uns 10 anos mais ou menos. Exatamente. Aí depois, né, infelizmente, né, ele veio a óbito, né, pelo Covid, mas me deixou um legado, me deixou, assim, um grande aprendizado. Isso aí é muito recente, né, 10 anos atrás parece que tem pouco tempo. Exatamente. Aí saindo de lá, quando eu finalizei lá, eu ainda tentei ir pro lado ali do campo ali, colher quiabo. Ah, você foi pra fazenda. Fui pra fazenda. Meu pai e tal, não, vai. Comecei ali a capinar beca, não sei se o pessoal sabe como funciona. Meu amigo, aquilo pra mim foi difícil. Mas foi importante também pra mim entender que, assim, você tem que saber aonde Deus quer que você esteja, né? É porque você passa por essa experiência e você dá valor em outros trabalhos. Isso. Eu falo assim, você contando isso aí, eu também um dia, moço, o pessoal saía às 5 horas da manhã de Padre Bernardo e você foi lá quando eu fui Padre Bernardo, em 2009. Eu morava em fazenda também. Aí eu precisando de dinheiro. Aí era, acho que R$30 na época diária. E eu fui com esse pessoal. Quando eles estavam chegando na beca lá, eu não estava nem na metade da outra. Aí eles descansavam. Quando eu chegava lá, eles iam. E foi o dia todo assim, moço. Não conseguia acompanhar, não conseguia. Não, eles deu umas 3 becas na minha frente. Pensa numa... Eu me lembro que a colheita, né, lá do quiabo, ela até, né, você coça pra caramba, assim, né, e assim, eles falavam assim, era por produção. Então, assim, a caixa, não vamos era supor, diária, era porque você produzia, isso. Então, assim, vamos supor que a caixa era R$5, um exemplo, entendeu? Então, assim, você ganhava aquilo que você produzia, né? E eu lembro que quando a primeira vez que eu comecei, no primeiro dia, eu tirei lá 5 caixas, né? 5 caixas e já estava até contente. O que tinha colhido, a menor quantidade tinha colhido 14. Então, dali de cara, eu já fui percebendo que não era ali pra mim, né? Mas aí eu fui. Então, eu dei prejuízo pro cara, porque era da diária. No seu caso era diária. Aí, assim, ali eu fiquei pouco tempo, ali eu fiquei alguns dias, não sei se foi 15 dias, mais ou menos. Aí eu experimentei, né? Trabalhei ali com a enxada, fui capinar a beca, só que eu vi que pra mim aquilo não era possível, sabe? Por mais que eu me esforçava para acompanhar o grupo e tal, eu via que eu não tinha aptidão para aquilo, né? Não vou dizer que eu não faço, mas a minha aptidão não era para aquilo. E um dia colhendo lá, eu sempre fui muito sensitivo, eu gostava muito de ouvir, sabe? Aí um dos que estava colhendo falou assim: moço, o que você está fazendo aqui? Vai embora, isso aqui não é para você não, vai estudar.
Falou na brincadeira, outros ali sorriram, só que eu não sorri. Eu levei aquilo a sério naquele momento, sabe? Tá bom, voltei, deu a tarde, tomei meu banho, deitei, pensei comigo, eu vou embora. Pensei bastante, trabalhei mais 2 dias, defini tudo e vim embora. Chegando já na cidade, não passou 2 dias, um amigo meu, o Emerson, não sei se você conhece, mas ele falou para mim assim, Gabriel, tem um curso no antigo Pronatec, um curso sobre nutricionista, atendente em nutrição, era o curso. Você não quer fazer, não? Eu falei, eu vou mexer com isso não, o que eu tenho a ver com nutrição, né? Eu falei assim. Ele falou assim, não, mas lá eles pagam pra você fazer o curso. Eu falei, opa, então onde é que eu faço a inscrição? Precisando do dinheiro, né? Assim, né? Pela necessidade. Mas eu acabei indo, era uma turma, a gente tinha uma turma, né? Tem o Lucas, o Emerson, o Carlos também, que estava com a gente na época. Aí comecei, fiz o curso, se eu não me engano era 3 ou era 4 meses de curso. E com aquele curso, fazendo o curso ali, aprendendo, eu comecei a despertar uma inclinação para a área da saúde. Ali, vendo o sistema digestório, sabe, todas essas matérias, eu comecei a falar, não, eu acho que é interessante. Aí, finalizou o curso, finalizou não, acho que no meio mais ou menos do curso, se eu não me engano, surgiu uma vaga de estagiário na prefeitura, na época um programa IEL, nem sei se esse programa ainda existe, mas era um programa para estagiário. E eu me inscrevi, né? Aqui em Padre Bernardo. Em Padre Bernardo, a prefeitura. Eles faziam, né, uma correlação com o IEL e a prefeitura. E eu fui me inscrever. E graças a Deus fui chamado para poder trabalhar. Aí ingressando na prefeitura, só que eu ingressei na área da saúde, no posto de saúde. Na época tinha um NASF, Núcleo de Apoio à Saúde, né? E eu comecei a trabalhar no NASF e nos postos de saúde. Aí lá eu conheci uma pessoa muito importante na minha trajetória, que me ensinou, me ajudou, me impulsionou a ser um bom profissional. Tô falando da doutora Ingrid, né? Não sei se o pessoal aí conhece. Ingrid é a mulher do Paulinho. Ela é nutricionista. Isso. Conheço. Ela já foi minha cliente. Então, assim, ela me ajudou muito, me ensinou, me incentivou a estudar mais, a agregar conhecimento. E eu comecei a trabalhar nos postos de saúde, fazer pesquisa de campo, eu ajudava, às vezes, o pessoal da recepção, né? Então, dia de CD, o dia de gestante, eu ia ali e dava aquela força e comecei a ajudar. Depois, com o tempo, eu fiquei num posto só, né? E o meu contrato estava chegando perto de vencer, na época. E, na época que o meu contrato estava chegando perto de vencer, eu me recordo que era época de campanha política. Campanha para deputado. Era deputado estadual, deputado federal. E tinha uma vaga lá e o pessoal falou assim, Gabriel, você não quer trabalhar com controle de carro de som? Na época tinha carro de som, hoje não pode mais, né? Então os carros de som rodavam na cidade. Na época da política era o tempo todo, né? Isso, eram 3 meses de campanha, se eu não me engano. 3 meses de campanha. E os carros, né, rodavam a cidade, falando o nome e o número e tal, aquelas musiquinhas, né? Aquele monte de coisa. E falou, não, você não quer fazer o controle dos carros de som pra gente? Não. Tem uma vaga, ela falou, não sei, não, vamos. E eu falei, não, vou. Aí eu tinha noção, né, de computação, fiz aí um curso de computação bom e velha dimensão informática aí, fiz o curso e tudo. Então, aí eu falei, vou. Comecei ali e tal, fiz as planilhas e comecei a gerir aquilo. E campanha rodando. Chegando no final da campanha, faltava aí uns, se eu não me engano, uns 10, 15 dias para finalizar a campanha. Pessoal. Essa campanha era de que ano, mais ou menos? Eu, com 1 ano, eu sou péssimo. Mas assim... a minha idade, né? Quem eram os candidatos a prefeito? Na época até né, não era prefeito, era deputado, né? Na época deputado. Era o Francisco Júnior, que é, né, um marco também na minha história também. Ex-deputado hoje, né? Porque se fosse prefeito era mais fácil lembrar, isso. Né? E também, se eu não me engano, tinha o Gustavo Seba também na época, que inclusive ainda é deputado hoje. E beleza, chegando ali, final ali dos 10, 15 dias ali de campanha, eu ouvindo o pessoal comentando e tal, a respeito do meu trabalho, chegaram para mim, no final ali,
conversando, falou assim, Gabriel, nós estamos com uma missão para você na prefeitura. Eu falei, como assim? Nós temos lá um setor que é sensível, um setor de frotas de combustível, que está tendo, né? A gente está tendo dificuldade com esse setor e gostaríamos que você pudesse compor, que você pudesse entrar e nos ajudar. E eu fiquei meio assim, né? Uma coisa é você cuidar ali de carros de som e tal, e outra coisa é você assumir ali, né, uma frota. Eu falei, não, mas, né? Aí eu sempre tenho uma coisa que eu tenho comigo. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto pro meu pai e minha mãe, né? Semi-analfabeto, só sabe assinar um nome, pra mim não importa. Eu acredito muito na sabedoria, na vivência, na experiência. Aí eu conversei bastante com eles. Falei, não, vai, meu filho, se não der certo, você volta, né? Então eu fui, era bem jovem, acho que eu tinha em torno de 18 anos ali, e eu comecei pela garagem da prefeitura, né? Eu ficava ali controlando ali o abastecimento, né? Coletor de lixo, pá carregadeira, enfim, maquinária ali, o que era diesel, alguns carros ali que eram a gasolina e tal, etanol, e comecei assim. Tá, com mais ou menos ali 2 para 3 meses, identifiquei algumas falhas, né, e tudo, a gente foi conversando, foi alinhando, gostaram do trabalho, e me chamaram para tomar de conta ali só da parte de gasolina, dos carros que era gasolina. Aí eu deixei a garagem e fui para a sede para cuidar de todos os carros ali que eram abastecidos, gasolina e etanol. Você saiu da garagem e foi para a prefeitura. Isso, eu fui para a própria sede. Só que lá, assim, tinha muita coisa fora, então deu um certo trabalho para conseguir organizar. Então fomos trabalhando, fui trabalhando, organizando, vendo o que dava para fazer, para resolver. Passou esse período que eu fiz tudo, beleza. Acho que em torno de uns 4 meses e tal de serviço prestado, né? Apresentei alguns resultados. É claro que sozinho você não faz nada, né? Ali é um pessoal envolvido também. E aí eles falaram, Gabriel, a gente queria que você assumisse todo o combustível da prefeitura. Secretaria de Saúde, Educação, Social, Meio Ambiente. Queria que você fizesse o controle de tudo. Diesel, etanol, gasolina. Para que a gente possa conseguir colocar no eixo. E só foi aumentando. O serviço foi aumentando, né? E aquilo assim, muito, muito recente para mim, fiquei um pouco assim, sabe? Mas foi um trabalho muito difícil, um trabalho ali, se eu não me engano, de 6 meses ali para organizar, para tentar realinhar tudo. Tinha muitos problemas, Então, junto ao controle interno, né? O Alder, não sei se você conhece, hoje ele é gerente lá do Cicobi, na época ele que ajudou bastante. Organizei, né? Junto com eles lá, organizamos tudo, montamos da melhor forma possível. Fechamos, enxugamos o custo, né? Conseguimos fazer muito mais com menos. Acabou que vocês organizou e gerou em economia. Exato. E assim, o que eu vejo que é possível fazer muito mais com pouco, né? Então assim, o pessoal lá tinha aquela questão de gastar muito para fazer isso, aquilo, outro, mas não precisava. Então, porque assim, você acha que a prefeitura às vezes gasta muito por falta simplesmente de organização? De gestão. Eu acredito que quando você tem alguém que sabe gerir, que sabe cuidar, que entende que o bem público, né, é algo que precisa de cuidados, que precisa de fato de uma observação, de ser acompanhado de perto, você consegue amenizar isso aí. Você consegue melhorar, você consegue dar mais qualidade ao serviço público. Então, assim, a partir do momento que você entende que aquilo é sua responsabilidade, que é minha responsabilidade, cuidar e zelar, melhora. Você não está ali só pelo salário do mês, você está ali para realmente gerar resultado. Exatamente. E eu vejo assim, a prefeitura como uma empresa. E eu acredito que ela é mais fácil um pouco, porque a empresa ela precisa entrar dinheiro para você administrar. E a prefeitura ela já tem o dinheiro. Então é só você administrar, né? Samuel, há uma série de fatores que para chegar até como é que eu posso dizer, num ponto final. Você pega, por exemplo, Secretaria Administração, Social, Meio Ambiente, Educação,
saúde, né? Vamos falar só as que vem recurso próprio. Educação, social, saúde e meio ambiente. Que capta muito recurso, entendeu? Então, assim, cada gestor de cada uma dessas secretarias, ele tem ali, eu chego a dizer, uma subprefeitura para cuidar. Uma secretaria de saúde, que chega em inúmeros recursos, para ele conseguir administrar, tem que ser um bom gestor. Tem que ser uma pessoa que tem zelo pelo patrimônio público, que tem zelo pela saúde pública. A mesma forma, a educação. Chega recurso próprio, né? Tem o FNDE, tem o Fundeb, enfim, vem a verba. Então, ele precisa gerir aquilo. Ele precisa cuidar bem daquilo. Então, combustível, o que aconteceu comigo era o seguinte, eu tinha, não era a verba, mas eu tinha ali o que os carros consumiam, e eu tinha que fazer aquilo da melhor forma possível para que atendesse de fato a população de maneira correta, de maneira certa, sem desvios, entendeu? Para que tivesse um resultado melhor lá no final. Pra você ter noção, durante 5 anos e meio, ou foi 6 anos, se eu não me engano, 5 anos e meio, acho que 5 anos que eu fiquei à frente do setor de frotas de combustível, nós gastamos em torno de quase 8 milhões de reais em combustível. Isso, com a frota de período? carro. 5 anos, de período, 5 anos, foi um período de 5 anos. Então, assim, hoje, você tem aí, se eu não me engano, em 3 anos e meio aí, um custo aí bem maior do que isso. Eu não estou falando mal de administração nenhuma. Eu só estou dizendo assim que nós precisamos cuidar, zelar daquilo que é nosso. Então, se eu estou ou não à frente de um departamento público, ou então se eu estou à frente de uma secretaria ou não importa, a minha parte eu tenho que fazer. Eu como cidadão tenho que fazer a minha parte, né? Zelar, por exemplo, se eu for como cidadão, eu for usar um carro, por exemplo, que é da saúde, zelar daquele carro, né? Se eu estou sendo beneficiado, aquele bem público é um bem nosso. Então, eu acredito que é assim, né? Tem que ter zelo, tem que ter cuidado com as coisas Essa foi uma públicas. das dores que fez você entrar na política? Na verdade, o que foi incisivo para que eu ingressasse, né, como candidato na política, porque na política eu já estou há um tempo, né? Que desde quando foi essa primeira campanha, nas outras que veio em seguida eu já estava em todas. Então eu participei de muita campanha política, mas eu nunca me vi como candidato, nunca saí como candidato. Só que de um tempo para cá, eu entendi que o servir é a essência do ser humano. Servir, na sua essência. Não importa se eu sou atendente de um caixa de supermercado, a minha essência tem que ser servir. Não importa se eu estou dentro do quadro de serviço de limpeza, por exemplo. Não importa se eu sou um vereador. Não importa se eu sou um prefeito. A minha essência como ser humano é servir. Então, Deus sabe de tudo na hora certa. O que me foi incisivo foi essa palavrinha, servir. E para servir em larga escala, eu acredito que a política é o caminho. Atender o número maior de pessoas, cuidar de pessoas de maneira eficiente, né? De maneira correta. Acredito muito numa política limpa, que você possa fazer ela com muita honestidade, com muita sinceridade e com muito cuidado, com zelo. Eu acredito muito nisso. Então, essa palavrinha servir matutou várias vezes, né? Na campanha passada, nas eleições passadas, meu pai gosta muito de política. Queria que eu me envolvesse, que eu fosse candidato, mas eu não me sentia preparado ainda, né? Não me sentia com experiência. Eu não via que aquilo era o momento para mim. E assim, período de prefeitura passou, né? Eu fiquei 5 anos, se eu não me engano, lá nessa gestão. Inclusive foi um momento especial na minha vida. Eu aprendi demais também. E nesse meio tempo que eu saí da prefeitura, eu comecei a mexer com o comércio, né? Lá na própria Canaã mesmo, uma mercearia. Meus pais já tocavam essa mercearia, aí eu passei a cuidar da mercearia. E fiquei ali um período mais de 1 ano, se eu não me engano. Foi menos ainda, depois que eu saí da prefeitura, eu tive ali um espaço de tempo muito pouco. E vi que o varejo não era para mim, né? Aí parei ali, falei, não, acho que não é esse o caminho. E fiquei, nesse meio tempo aí, já vinha namorando com a Laiane, né?
sei se você conhece. Ela, acho que na época que eu estudava em José Monteiro Lima, ela estudava. Só que eu conheci só de vista, né? Hoje ela trabalha ali na Fisiocenter, ali de frente ao hospital, né? Ela é fisioterapeuta. Aí a gente já estava namorando já há um tempo e falei, não, vamos casar. Aí eu juntei tudo que tinha, o que tinha, o que não tinha, e vendi lá as coisas da mercearia e tudo. Falei que eu não ia mexer mais, não fui mexer mais. Vendi para poder levantar um valor, né? Fui ajudado por umas pessoas, uma pessoa que me ajudou muito nessa época. E depois que eu parei a mercearia, eu casei desempregado. Sabe o que é isso? Casar desempregado? Casar desempregado, eu acho que foi uma das experiências mais difíceis que eu vivi. Porque você, acostumado ali a trabalhar sempre, e você se vê, né, ali chefiando a casa, assim, com os meus pais eu já tinha, né, o que fazer, tinha o que pagar a minha contribuição para dar, mas era diferente, né? Então, aí casei desempregado, fiquei um bom período desempregado, só que nunca parado. Sempre fazendo alguma coisa para levantar valores. Afinal, eu sou o homem da casa, né? E esse período a Laiane passou em Brasília. Ela ficou em torno de 6 meses lá, porque ela começou a trabalhar em um estúdio de Pilates, né? Trabalhei em 2, em Águas Claras, e o outro no Cruzeiro Novo. E eu fiquei em Pato Bernardo. A gente ficou esses 6 meses aí meio difíceis, né? E tá. Eu trabalhava lá meio de semana e final de semana vinha. Isso. E eu ficava aqui durante a semana. E para mim poder permanecer aqui, né? Eu comecei a dar aulas, né? Dar aulas aí de piano, porque é uma coisa que eu gosto muito. Você toca piano? Toco piano, toco um pouco de violão, foi o primeiro instrumento que eu aprendi. E para me poder tirar ali um sustento para poder pagar água e luz, questão da feira, do mês, eu comecei a dar aulas, né? Eu estudei bastante no... Mas você dava aula em algum lugar ou você era na sua casa mesmo? O que aconteceu? A mercearia que eu parei, eu aluguei a frente, e o fundo da mercearia eu reservei e fiz uma salinha, como se fosse um estúdio, e coloquei lá o piano para começar a dar as aulas, violão, guitarra, para poder começar a dar as aulas e tirar o sustento daquilo para que eu pudesse, né, ter um valor. Então, aí fiquei nesse período, dando as aulas, comecei a dar um período de quase 1 ano, dando aulas. Então, assim, o pessoal da igreja católica me ajudou, o pessoal da igreja evangélica, né, inclusive a pastora Carla, foi quem esteve lá também, me ajudou bastante nessa época, teve aulas lá, o Padre Jeff teve aulas lá, né, o Padre Moisés paralelamente também, alguns irmãos da minha igreja também. E isso foi me fortificando ali para poder conseguir me manter na época, né? Na época, para poder quitar ali as minhas contas e tudo também, nesse período, eu tive que vender. Eu tinha uma estrada 2011, que era a estrada que eu fazia as minhas compras lá para vender no mercado. Eu acabei tendo que vender também. E fiquei só com uma moto 2003, uma CG que eu comprei da minha sogra. E essa moto tá na família até hoje. E foi um período, assim, delicado para mim. Eu nunca tinha passado por coisa semelhante, mas foi um período importante também, de aprendizado, de entendimento, sabe? De ter que passar pelo processo. E assim, a confiança da Laiane comigo, das pessoas que estavam ao meu lado, da minha família ali, né? Não, calma, tudo tem um momento certo, tem a hora certa, na hora certa acontece, né? Na hora de Deus acontece. E aí eu fui esperando em Deus mesmo, sabe? Esperando em Deus e procurando outras coisas, deixei currículo em prefeitura, sabe? Em vários lugares. E continuei dando as minhas aulas. E com o passar do tempo, eu falei, eu preciso de mais. O que eu fiz? Arrumei um emprego? Não. Por incrível que pareça, apesar da timidez, apesar de ser reservado, falei, vou vender conteúdo na internet, vou ser youtuber. As coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Mas eu não tinha preparo nenhum, comecei a ver vídeo, eu comecei a ver tutorial, comprei equipamento, todo o dinheirinho que eu tinha equipamento, comprei câmera, comprei, eu esqueci o nome agora, um sintetizador para poder fazer, montei computador,
fiz todo o espaço, sabe? Montei ali um estúdiozinho para que eu pudesse gravar conteúdo. E qual que é o tipo de conteúdo você estava pensando em gravar? Primeiro eu pensei assim, em músicas católicas e tal, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, só que eu entendi que nem sempre o que você gosta é sempre o melhor negócio, entendeu? Então assim, gostar não quer dizer que o negócio vai ter retorno, né? E eu comecei a fazer vídeo e tal. Só que sempre vídeo tocando, né? Aí entrei e comecei a me inserir nessa questão de aulas, né? Pelo fato de ter estudado um tempo no Conservatório de Música de Brasília, o CEMAB. Comecei a dar aulas sobre partituras, né? E tal. E comecei a gravar isso, né? Também. Inclusive tem ainda aí o meu YouTube aí. Tá lá até hoje, mas eu não sou frequente lá. Mas piano é uma paixão. Então, eu fazendo ali, tocando, continuei. Gravando. Mas, com o tempo, eu vi que aquilo também não era para mim, né? Eu não conseguiria chegar aonde eu queria com aquilo que eu gostava. Porque nem sempre que você gosta é o melhor negócio, igual eu falei. Então, saí, parei com o YouTube, né? Deu um tempo ali. E acho que mais ou menos ali, um período ali de um mês mais ou menos, tem a famosa Romaria pro Muquem, né? Não sei se você já ouviu falar, né? No caso, na época do Muquem. Isso. Isso. E eu nunca tinha ido a pé. E eu sempre falei que se um dia eu fosse a pé, porque eu teria um propósito com Deus, né? Uma intercessão de Nossa Senhora. Então, eu falei, eu vou a pé esse ano. Eu vou a pé. E eu fiz um propósito. De sair da minha casa, ir a pé até chegar ao Muquem. E quando eu chegasse no santuário, Nossa Senhora da Abadia do Muquem, eu iria fazer uma oração, né? Pedindo a Deus uma direção. Porque eu já estava em Padre Bernardo um tempo, a Laene estava esse tempo em Brasília para vir para cá, e eu não sabia para onde que a gente poderia fazer, para onde que a gente poderia ir. É aquele momento que você fica perdido. O que eu faço da minha vida? Eu precisava de uma direção. Então eu fui com esse intuito, né? Fomos ali numa caminhada, né, religiosa, sem bebida alcoólica, sem nada. Firmes ali, romeiros. Fomos caminhando. Para mim foi uma experiência muito importante, porque eu sempre fui meio que acomodado para essas questões ali de caminhada e tal. Mas quanto mais eu caminhava e se aproximava o dia de chegar, né, no santuário, eu percebia que eu precisava falar mais, estar mais próximo de Deus. Cada oração que eu fazia, cada serra que a gente cruzava, a cada casa que a gente chegava, a cada acampamento que a gente montava, eu entendi que eu precisava me conectar mais com Deus, que eu precisava ouvir mais a voz de Deus. E há quantos dias? Aí nós ficamos 3, se eu não me engano, 3 dias. 3 dias na estrada. É um exercício para aproximar de Deus. Assim, para quem não vai para curtir, né? Tem uns que vai mais para... A minha sogra foi comigo também, foi muito bom, sabe? Mas quando eu voltei de lá, que eu cheguei em casa, passou uma semana, veio a proposta para a Laene para ficar em Padre Bernardo. Então, assim, eu percebo, não só nisso, mas eu percebo o agir de Deus na minha vida, né? E ela veio, ficou. Então eu entendi que Padre Bernardo é o meu lugar. Que eu não precisava sair de Padre Bernardo. Ok, passamos esse período. Passou, a Laene veio, começou a trabalhar no Fisiocentro desde então. E eu, ainda desempregado, dando aulas, recebi uma ligação para me fazer uma entrevista, um grupo até, não sei se você conhece, famoso lá de Padre Bernardo, que é aqui de Padre Bernardo, né? Royer Agronegócio. Sim. O pessoal do seu Tadeu ali e tal. Cliente da Torneagro. Exato. Então, assim, eu tive lá, assim, um currículo completamente adverso, né? Um currículo de quem trabalhou aí 5 anos de administração pública, mais formado em radiologia, pós-graduado em ressonância magnética e imagem radiológica, estudando música, fazendo faculdade de música, para ir trabalhar com agronegócio. Bem mixado. Bem, tem, sabe? Então, assim, eu peguei, aí eles olharam meu currículo ali e tal, pela experiência da prefeitura, falaram, não, vamos contratar o menino, né? E eu achei que não ia dar em nada, porque eu já tinha ido, por exemplo, em outras empresas, né, de agronegócio também, e não tinha sido chamado, pelo fato de ser formado em saúde, e assim, de certa forma, eu até entendo, por um CEO ou por um gerente administrativo,
querer te convidar para trabalhar uma área específica como e você não ter formação específica, né? E mesmo assim, não, vamos te contratar, você fazer um administrativo para a gente, um auxiliar administrativo para auxiliar, na época, o Vinícius e o Danilo, também que são pessoas que eu carrego no meu coração, são pessoas muito boas, evangélicos, aprendi muito com eles lá também, amigos, considero amigos do meu coração, e aprendi demais, aprendi muito. Encheram de serviço lá, mas assim, para mim foi importante, foi muito importante na minha formação também, agregou demais na minha formação. Eu passei esse período na ROE, trabalhando com pessoas, gerindo, ajudando a gerir. Mas era na fazenda ou era no escritório em Padre Bernardo? O escritório deles fica na fazenda. Eu acho isso muito importante, porque eu tinha contato com todas as áreas, né? Então eu ajudava a fazer essa questão do olerite e tal, né? O pessoal então pegava assinaturas de um por um, fazia a parte administrativa, ajudava a fazer a parte fiscal, foi onde eu aprendi também, boa parte fiscal foi lá. E então a gente mapeava bem a fazenda, né? Eu andava, né, por exemplo, na roça, eu andava lá na roça com os meninos e tal, conheci, fui a campo, entendi como funcionava, a questão do pivô, então tudo isso para mim agregou demais, agregou muito, sabe? E fui trabalhando lá, trabalhando, na época que eu cheguei, eles estavam sem gerente, né? Depois chegou o novo gerente também, que agregou demais na minha formação, mas a gente meio que, não, vamos, né? Todo mundo ali junto, não tinha gerente e tal, aquela correria, eles com muito serviço, a gente foi dividindo tudo e as coisas foram fluindo. Então, assim, para mim foi muito importante também. E durante esse período da ROE, eu falei para a Laiane, eu falei, olha, não posso eu preciso dar um passo a mais. Então eu vou me preparar, eu vou fazer um concurso, vou fazer 2 ou 3 concursos. Se eu não passar, eu não vou mexer com concurso mais. Eu brinquei assim, né? E porque assim, eu nunca parei para estudar e fazer. Eu sempre fazia ali, tá, mas eu falei, não, eu vou estudar e fazer. Então eu chegava tarde da fazenda, muitas das vezes, né, período de colheita e tal. E eu chegava, tinha vezes que eu chegava tarde, 9, 10 horas, chegava ali, pegava ali o caderno, tudo, pegava o material que eu tinha separado e ia estudar. Dava 1 ou 2 horas da manhã, dava uma descansada, tomava uma água, deitava, outro dia cedo ia trabalhar. E assim eu fiz por mais ou menos um período de 3 meses e meio, para ver se eu conseguia me preparar, ao menos para o conteúdo específico das provas. E eu estava com um ano e 2 meses, se eu não me engano, de faculdade de música. Eu estava com 3 anos, quase 3 anos já de curso técnico, né? Porque o curso técnico do SEMAB, ele cobra muito. Então, assim, de piano lá, a formação é em média 9 anos. Da forma prática, mas bem trabalhada, sabe? Mas é muito bom. Então eu continuei fazendo a faculdade, ali esse período, e me preparei para a prova da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, SEDUC, que tinha vagas para o Monteiro Lima, na época, né, vagas para o Monteiro Lima, e também a Secretaria de Educação do DF, também como professor, que tinha na habilitação de música também. Então, me preparei, fui me preparando para tudo isso, estudando, e falei, não, vou fazer o concurso. Chegou perto para fazer o concurso, fiz o da Secretaria de Educação de Brasília. Infelizmente, uma matéria, tinha que tirar a média, eu não consegui a média, né? Então fui reprovado. Mas no SEDUC, a vaga que era para Padre Bernardo, eu passei. Passei na prova, fiquei feliz, muito feliz. Um concurso de nível estadual, né? Fiquei bem feliz e, sabe, aquela coisa, vai dar certo. Teve a redação, passei na redação. Só que na habilitação, eu precisava do diploma. Eu tinha 1 ano e pouco de faculdade. Você não tinha o diploma. Eu não tinha o diploma. Eu sabia, parece brincadeira. Então eu fui atrás da faculdade, conversei com o pessoal e falaram, você teria que ter no mínimo 2 a 3 anos. Tinha que ter feito um estágio, no mínimo. E não é isso, a gente não consegue como é que eu posso dizer, te profissionalizar, a gente não consegue ceder esse diploma sem você passar por isso. Porque se você tivesse feito, no mínimo, o estágio, a gente poderia fazer um provão,
e aí a gente poderia te entregar. Então, na época eu recebi parabéns, professor e tal, aquela coisa. Mas quanto mais o povo me parabenizava, mais eu ficava triste por Mais dentro. difícil era de dar notícia. Então, assim, aquilo foi mexendo muito comigo. Eu fiquei muito apreensivo com aquilo. Mas, com o tempo, refletindo, acho que até hoje, se você pesquisar lá, tá lá, Gabriel Simões sai eliminado. Tá lá na frente, está eliminado, se eu não me engano. E assim, eu percebi com isso que eu era capaz sim, eu precisava passar por aquilo, porque na minha cabeça, às vezes, eu pensava que eu não era capaz de passar no concurso público, entendeu? Pelo fato de não parar, de não estudar, de ser desinteressado e tal, ou então de não conseguir mesmo. Então eu tinha esse pensamento. Então eu entendi que Deus queria dizer para mim que sim, eu era capaz, que eu sou capaz, só que não é o momento. É o famoso, como é que eu posso dizer, ganhou, mas não levou. Né? Então assim, eu fui atrás e tudo, mas não era o momento. Deus só queria mostrar para mim que eu era capaz, que eu não era incapaz daquele processo. O processo foi meu, mas não era o momento para mim. Então, foi difícil aceitar aquilo, foi muito complicado. Que eu estava já um bom tempo na ROI, acho que uns 9 meses, 8 meses para 9 meses, e chegou na época que eu falei, não, eu não quero mais ficar. Não é isso que eu quero. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu não vou ficar mais. Eu vou sair e tal. Por causa do concurso e tal. Eu falei, não, eu acredito que lá não é o meu lugar, não vou ficar. Ela disse, você vai para onde? Eu falei, ainda não sei. A mulher estava grávida já. Então, assim, a mulher é grávida. O marido tá trabalhando 8, 9 meses de trabalho e quer sair. Sabe o que passou na cabeça dela, né? Ela estava, acho que, uns 7 meses, mais ou menos. E trabalhando. A Laiane trabalhou até os 9 meses. Faltou uma semana para poder ganhar a Helena, que ela saiu do serviço. Então, assim, ela falou assim, pra onde você vai? Eu falei, eu ainda não sei. Ela falou, mas realmente você quer sair? Você não tá feliz lá? Eu falei, não. Ela falou assim, então sai. E eu fiquei assim, né? Eu achei que ela ia falar outra coisa. E aquilo ficou mexendo comigo. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu conversei com o pessoal, eu expliquei. Não foi nada com relação a fazenda, assim. Eu aprendi muito lá, agregou demais para mim, mas eu não queria mais. E por ouvir, por aprender, por entender, por participar do processo da fazenda, de uma grande empresa, ela é um grande grupo, é fora de sério. O Grupo ROI é fora de sério. Eu falei, eu vou ser empresário. Eu vou trabalhar para mim. Aí um amigo meu falou assim, moço, você é empresário? Qualquer vendedor de cachorro-quente é empresário. Eu falei, não tem problema. Eles brincavam comigo assim, o que você vai vender? Eu falei, não sei, eu ainda não sei. Não sei o que eu vou vender. Mas eu vou ser empresário. Você foi bem corajoso, porque geralmente as pessoas não só decidem empreender quando é mandado embora, né? E você saiu do serviço, do seu trabalho, e para aventurar. Aí assim, eu fiquei, sabe? E voltei para casa com aquele pensamento. Falei, eu vou fazer isso. E comecei. Uma época atrás, eu ajudava um amigo meu a vender materiais de expediente. Caneta, lápis, borracha, material escolar, mobilizado, mesa, cadeira, para escolas, né? Taguatinga mesmo. Só que eu sempre investia e fazia as planilhas e o controle. Eu não participava do negócio. Não participava de forma interina, né? Eu era coadjuvante no negócio, digamos assim. E eu vi que era importante aquilo. Que eu poderia trabalhar com aquilo. Pensei assim. Então, no dia 26 de dezembro, essa data eu me lembro, abri o CNPJ. Fronteira, Distribuição e Serviço. Por quê? Eu pensei no material e pensei no serviço. Eu não poderia trabalhar algumas épocas do ano, por exemplo, quando o pessoal entra de férias, que os meninos estão comprando material, quando as escolas estão com a verba do PEDAF, por exemplo, que compra o PDDE, que compra esses materiais, eu não podia vender só nessa época. Eu tinha que ter um negócio que eu vendesse o ano inteiro. Eu tinha que ter um negócio autossustentável.
um negócio que se pagasse, né? E como eu não tinha dinheiro nenhum, eu precisava de algo que eu não ficasse parado. Então, falei, pensei comigo, vamos fazer um negócio que vende material, serviço. Falei com o Lucas, que hoje é meu sócio, meu amigo também, é engenheiro, né? Na época ele estava trabalhando na secretaria da igreja. Falei, Lucas, eu quero abrir um negócio. Chamei outro amigo meu, o Emílio, né? Meu sócio também, hoje, somos 3. Ele já fazia vendas e tal. Falei, olha, eu quero abrir um negócio e assim, você fica com comercial, com as vendas. O Lucas vai ficar com a área de serviço, como engenheiro. E eu fico com a área contábil financeira e administrativa. Aí ficaram meio assim e tal. Reuni eles, falei, como vai ser? Vocês vão querer? Não. Falou, não, mas não tem dinheiro. O que vai fazer? Falei, não, o dinheiro deixa comigo. O dinheiro pode achar que eu coloco. Vocês só precisam entrar com A mão de obra. a força de vontade. Vamos fazer. E que dinheiro? Que dinheiro que eu ia entrar nisso. Mas eu tinha que lançar uma proposta. Eu tinha que fazer alguma coisa. E se eles não aceitassem, eu teria que ingressar e fazer do meu jeito sozinho, porque eu precisava de uma nova fonte de renda. Aí conversamos. Não, vamos. Definiu, vai. Então, beleza. Eu tinha um lote. Eu vendi esse lote. Peguei mais em torno de uns 20 mil ou foi 40 mil reais emprestado. Comecei o negócio. Começamos vendendo em Brasília, onde o Emílio tinha mais conhecimento, né? Então, Taguatinga, Gama, inclusive temos clientes lá até hoje. Ali até algumas escolas aí próximo do plano. E só para escola particular? Não, público. Vendas diretas, né? Trabalho com o PEDAF, né? Então, PDDE. E começamos a vender pequenas. E começamos a ofertar o serviço, principalmente de material. Porque o serviço ainda de reforma e construção, a gente ainda não, sabe, aquela dificuldade toda de começar, de conseguir alguma coisa, de alguém confiar, não tínhamos. No caso, só a revenda de produtos. Tá, como trabalhar sem estoque? Falei, nós vamos sem estoque, nós não podemos pegar dinheiro e investir em produto. Não vamos investir em produto. Começamos o negócio. Aí oferecemos nosso serviço para Água Fria, Prefeitura de Pato Bernardo. Fomos em Goiânia, Goianese, começamos pulverizando, né, portfólio, material, aquilo que nós conseguimos entregar, sempre com muita verdade. E fomos levando, até que chegamos num cliente potencial, né? Começamos os primeiros serviços em Água Fria de Goiás, próximo de Pato Bernardo. Confiaram na gente, confiaram na empresa, confiaram em nós. Então vendemos lá. Vendemos brinquedos, jogos educativos, vendemos materiais, né? Ajudamos lá também. E lá nós cravamos o começo do nosso serviço, né? Lá eles nos deram a oportunidade de fazer uma das nossas primeiras reformas. Então começamos lá, fizemos, né, social, atendemos o social de Água Fria, atendemos a prefeitura, colocamos película e tal. Começamos a trabalhar lá. E fizemos muitas vendas lá. Graças a Deus até hoje são nossos clientes. Depois de Água Fria, conseguimos vender para Mimoso de Goiás, cidade vizinha de Pato Bernardo também. Então, abriram as portas para nós lá, nos acolheram, né, acreditaram no nosso trabalho, na forma como nós estávamos começando a trabalhar. Fizemos as primeiras vendas lá também. E algumas escolas do próprio município começaram a atender a gente, Arthur Honorato, Benedito Camelo, e as portas começaram a ir se abrindo. E Brasília vendendo, né? Pelo fluxo, logo eu vi que era necessário colocarmos um ponto de apoio em Pato Bernardo, porque o endereço da nossa empresa é em Brasília, fica na Comercial Norte, mas a Goiás, né, nós estávamos com uma demanda boa, ainda temos, né?
Então eu falei, gente, vamos trazer, né, para Pato Bernardo. Eu não ficava em Brasília todos os dias, eu ia lá 2 vezes, né, uma semana e voltava, porque igual eu falei, eu nunca saí de Pato Bernardo. E colocamos esse escritório em Pato Bernardo para rodar. Então hoje eu contribuo para a economia do nosso município como empresário, né? Hoje o maior fluxo de funcionário da nossa empresa está em Pato Bernardo. Hoje o escritório que comanda a empresa é Pato Bernardo. Mesmo a gente tendo lá o escritório de Brasília, onde a gente recebe as pessoas, faz reuniões e tudo, o escritório que toca a parte do coração da empresa fica na minha cidade, O CNPJ é DF ou Goiás? O CNPJ é DF, mas estamos caminhando para a terceira empresa aqui no Goiás, aqui em Pato Bernardo. Então, para você despachar é melhor DF, né? Exato. Ele trabalha com transportadoras e tal, mas hoje nós temos 2 empresas, né? Vamos para a terceira agora, fé em Deus. Vamos caminhando aí para poder conseguir melhorar cada dia mais. E o cliente em potencial, que chegou e firmou com a gente, que é nosso parceiro, é o Marista, né? Não sei se você conhece. É uma rede grandiosa no Brasil inteiro, né? De escolas, né? Então, vem com a gente já há um bom tempo, já caminhando com a gente. Então, firme nessa área aí com eles também. E daí comecei a tocar a empresa. Junto com os meninos e estamos aí firme até hoje. Eu pensava que a sua empresa você vendia mais, era para fora. Vendo, por exemplo, o Marista como tem, por exemplo, vou dar um exemplo do Marista que é mais fácil. Tem escolas, por exemplo, em Januária, Minas Gerais. Nós levamos material, ou despachamos material, ou fazemos serviços lá também. Então, não importa aonde, se tem um cliente potencial que aceita a nossa proposta, que já conhece o nosso trabalho, nós vamos. Então, nós despachamos para muitos lugares, né? Fazemos vendas para muitos lugares. Então, como o Marista está em todo o Brasil, Minas, né? Piauí, Fortaleza, nós despachamos para onde vem a venda. E assim a gente vai trabalhando. Não, top. E vamos falar um pouco de política, né? Vamos. O que incentivou você a entrar na política foi servir mais, né? E assim, como você vê a política de hoje? Qual é a necessidade maior que você vê no meio da política? Eu acredito que hoje, igual eu falei da palavrinha servir, né? Eu acredito que hoje a política nós temos que trabalhar de forma íntegra, disciplinada. Porque eu observo, hoje quem assume cargo público muitas vezes acredita que tem que fazer grandes propostas ou grandes promessas. Vamos fazer isso, aquilo outro, promete mundos e fundos. Mas não funciona, a coisa pública não está funcionando da maneira que tem que ser. Então a necessidade maior, a sua pergunta aí, é trabalhar de forma disciplinada, organizada e honesta. Por quê? Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo rápido de igreja. Você tem, por exemplo, uma igreja. Você reforma a igreja, tanto faz para missa ou culto, né, ramo católico evangélico. Você reforma, faz tudo, coloca toda a aparelhagem, organiza e tudo, mas não tem culto. Não tem missa. Então, muitos órgãos públicos estão assim. Às vezes tem um posto de saúde, às vezes está reformado, está pintado, está bonito. Mas o serviço lá de péssima não qualidade, acontece. Às vezes não tem remédio. Muitas vezes não acontece. E em vários outros âmbitos, não só na saúde, né? Você tem questão de educação e vários outros. Então, a pessoa, na sua atividade política, ele tem a obrigação de ofertar, e ofertar com qualidade, o serviço que faz a diferença no dia a dia daquele cidadão. Então, se eu tenho um posto de saúde no meu setor, vou dar um exemplo, e ele não tem, por exemplo, tem um setor que tem um índice alto de pessoas idosas, um índice alto de pessoas esses idosos são hipertensos. Eu não consigo ofertar, por exemplo, losartana, captopril, que são remédios para pessoas que são hipertensas. Eu tenho uma deficiência que vai interferir na vida
daquele povo que está ali naquele setor. Então, eu acredito que o político hoje, ele tem que ser, né, em especial o vereador, ele tem que ser fiscalizador? Sim, fiscalizador. Mas, além de tudo isso, saber, em específico, ouvir e entender a necessidade daquele setor, por exemplo, daquele público. Às vezes, você observa alguns legisladores aí que fazem ali suas filmagens e tal, às vezes um problema em evidência, um buraco na estrada, você tem um problema em evidência. Então, às vezes, você conversando com a comunidade, a necessidade naquele setor é um oftalmo, é uma especialidade no posto de saúde, ou então no movimento social da saúde. Nem sempre quer dizer que aquela questão do buraco lá, né, é o mais importante. É tipo assim, você tá querendo dizer que os vereadores, eles têm que conseguir enxergar esses problemas ocultos também. Que às vezes é maior do que o que fica na cara dela. E isso é possível como? Ouvindo a comunidade. Fazendo entrevista, visitando. Eu acredito que quando você tem um mandato político, você tem que fazer com que esse mandato seja próximo à comunidade. Você tem que estabelecer uma forma de você estar próximo à comunidade. Porque se você não estiver próximo à comunidade, ao anseio do povo, você não consegue atender o povo. Eu não estou dizendo, vou deixar bem claro, que eu não tenho que levar novos projetos, que eu não tenho que levar projetos grandes, não. Isso aí é o a mais, né? O que eu estou dizendo é que aquilo que é básico, muitas vezes não acontece da maneira correta como tem que acontecer. Aquilo que é necessidade do povo, por exemplo, recolher o lixo, necessidade básica, né? Remédios básicos para a saúde, necessidade básica. Um atendimento digno, necessidade básica. Então, isso tudo tem que estar rodando para alçar novos voos. Você tem que brigar por isso e buscar outras coisas, sim, claro, mas as coisas básicas têm que ser levadas a sério, porque ela vai interferir no dia a dia da senhora que está fazendo a comida, que está cuidando do esposo, do idoso que mora sozinho, da criança, você entendeu? Tem que funcionar sem falha, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que muitas vezes ficam as lacunas, ficam algumas coisas aí em falso, que as pessoas não olham. E muitas vezes candidatos aí vêm e prometem mundos e fundos na casa do eleitor, para que o eleitor possa confiar o voto nele. Promessa. E às vezes é uma promessa de forma direta, né? Por exemplo, já teve pessoas que prometeu coisas que o executivo faz, prometeu emprego. Como um legislador, uma pessoa que concorre ao cargo de vereador, né, ele vai prometer emprego na prefeitura, né? Então, assim, eu acho que não... Tem coisas que fogem um pouco. E, assim, a população tem que abrir bem o olho com relação a esse tipo de promessa. Às vezes a pessoa promete algo que está fora da alçada dele para o cargo que ele está concorrendo. Ou seja, nem ele está sabendo o que ele pode fazer, se ele pode ou não fazer. Então é muito importante isso. É o que eu falei, às vezes o candidato candidata, mas ele não... ele acha, não conhece as funções exatamente do vereador. Ele acha que pode fazer muito, ajudar de forma direta, e não é isso que acontece, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que muita gente usa de má fé, né? Na ânsia de ganhar uma eleição. Eu sempre falo isso, eu acredito em 3 tipos de voto. Existe o voto por competência, onde o perfil do candidato é analisado, vai se fazer uma pesquisa, vai se fazer uma busca, vai ser avaliado, né? Existe o voto por favor, que o cara troca aquilo em algum favor que o vereador fez, ou um amigo, um compadre, etc. É o mais comum. Né? E existe, infelizmente, a compra de voto, onde a pessoa vende o direito dela. E tem um parentesco aí ainda, né? Tem um grau de parentesco também, exatamente. Então, assim, o voto por competência, ele é voto da minoria. Então, é necessário uma conscientização da população a aprender a exercer esse voto, de entender se aquela pessoa é capaz ou não
se ela tem como é que eu posso dizer, uma ficha limpa, se ela é uma pessoa boa ou não, como é que é o que o povo fala com relação a fulano de tal, o que a família dele fala com relação a ele, o que o meio que ele vive fala com relação a ele, o que ele já prestou, o que ele fez, onde ele trabalhou, tudo isso é muito importante para definir um voto. Nós não podemos, no dia da eleição, dia 6 de outubro, apertar qualquer número, por isso ou por aquilo. Porque às vezes aquele favor, aquela promessa, ela acaba ficando caro. Porque às vezes você chega num hospital, não tem um médico, às vezes não tem o remédio, e aquilo lá custa até, às vezes até a vida, né? Eu fico vendo pessoas, né? Assim, comentários, os comentários de pessoas que gastam 400 mil, 500 mil numa campanha e tal. E eu fico observando qual será o real interesse dessa pessoa que tem coragem de colocar um valor exorbitante em uma campanha, né, para concorrer ao cargo de vereador, por exemplo. 500 mil reais, não sei quantos mil. Se somar todo o salário dele, não paga às vezes nem a metade. Então, qual é o real interesse dessa pessoa? Eu fico me perguntando. Aonde que ele vai ter o retorno? Então, assim, qual que é a intenção dele em estar na Câmara representando o povo? Será que é para agir em favor da população ou não? Então, assim, são perguntas que eu me faço agora sendo candidato, né? Já participei de muita campanha, mas quando você é candidato, quando você coloca seu nome na vitrine, você começa a ver, a enxergar de outra forma, a participar do processo, né? Estando dentro dele, inserido. E eu tenho aprendido muito nesses, né? Hoje é dia 12, eu tenho aprendido muito nessa campanha, na pré-campanha aprendi muito também, né? Mas eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia quando eu só participava da campanha. Mas são coisas que, por exemplo, igual eu falei do voto, são coisas que me perturbam às vezes, né? Me deixam um pouco assim para baixo, mas a gente levanta e vai continuando, vai caminhando. Mas é importante salientar, é importante conscientizar. Eu acredito que o jovem hoje, ele tem que ser conscientizado desde novo, né? Eu até brinquei esses dias, eu falei que na educação tinha que haver uma matéria que falasse de políticas públicas, uma matéria que inserisse a política. Tem gente que não sabe quantas cadeiras nós temos de vereador, né? Tem gente que não sabe qual que é o papel de fiscalizador, não sabe qual é o papel do executivo, não sabe o que pode, o que não pode, tem gente que não sabe. Não, então nós não somos treinados. Sim, se for olhar, porque a política ela mudou muito, mas quando a gente era jovem, coisa assim, quando a gente foi votar pelas primeira vez, qual é a mentalidade que a gente tinha, pelo menos na minha época? Era, vou tirar uma graninha, vou ganhar uma gasolina. Exatamente. Né? Hoje mudou, tá mudando muito, mas ainda tem, né? Você olha para o jovem hoje, por exemplo, você pergunta assim, o que você quer ser quando você vai crescer? Um fala assim, eu quero ser médico. O outro fala, eu quero ser advogado. O outro, eu quero ser policial. Ninguém quer ser político. Porque atrelaram ao papel político o nome ladrão. Ladrão. E até hoje, às vezes, você conversa com uma pessoa, aí ela fala, todo mundo é ladrão. E eu fico pensando o seguinte, com esse pensamento, se todo mundo pensa assim, se todo mundo pensasse assim, será que o que rege o nosso sistema todinho, nós somos todo mundo regido por ladrão mesmo, né? Nós vamos ser ladrão todo mundo. Então, assim, eu creio fielmente que temos que mudar isso, fazer essa conscientização desde pequeno, porque é muito importante que os jovens despertem a vontade de estar na política, de concorrer a um cargo público, de fazer a diferença na cidade, no estado, no Brasil, na casa deles, na família deles, com os amigos deles, mostrar projetos, buscar coisas novas e dizer, falar assim, não, eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo a diferença, eu estou buscando. Então, assim, precisa ter essa conscientização. É necessário essa conscientização. E não tem, né? Só tem a disseminação. Mas assim, é porque às vezes o próprio governo, ele não quer conscientizar os jovens, né? Justamente para eles manter no poder. Então, assim, acho que é um dinheiro muito grande gasto na educação
e praticamente você forma e você não sabe, não se preparou para nada para a vida. Se você for olhar o que você usa do ensino médio, é o português e matemática. Exatamente. Então eu acredito assim, que quem é cristão, seja o ramo evangélico, católico, há necessidade de inserir no meio político. Porque pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo são pessoas melhores. Não adianta. Quem teve uma profunda experiência no Espírito Santo, quem teve uma profunda experiência dentro de igreja, seja católica, evangélica, faz a diferença. Faz. Uma pessoa que tem fé, exercendo um cargo público, faz diferença. Uma pessoa que tem uma vivência, faz diferença. É porque assim, é a pessoa, na verdade, que é conectado com Deus, ele não quer fazer coisa errada, ele quer fazer para ajudar, né? Porque assim, a igreja tem muita gente ainda, né, que usa o nome de Deus até para passar a perna nos outros. Então, Exatamente. Né, tem que ter muito cuidado. É claro que não é só porque a pessoa é da igreja quer dizer que essa pessoa é 100% correta, não. Isso. Todos nós somos falhos, temos os nossos pecados, mas quando você tem alguém no âmbito religioso, alguém que tem uma vivência dentro da igreja, é diferente a forma dessa pessoa pensar. Sim, aquela que está ali para buscar a Deus mesmo, né? E eu vejo muitas vezes muitos irmãos falando assim, não só do âmbito católico, mas evangélico também. Ah, não pode envolver não, isso não presta, vai estragar a vida do irmão. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o chamado, quando é despertado, é de extrema necessidade de dizer sim. Uhum. E assim, o processo é esse. Nós temos que passar o processo quando você assume o chamado. Por exemplo, disputar uma eleição. Né? Eu, por exemplo, para disputar uma eleição, eu posso, com toda certeza, chegar no dia 6 e o resultado para mim ser não. E eu vou ter que levar isso no meu coração para a minha vida. Mas eu tenho que entender também que Deus fala não para seus filhos. Né? Se não for do querer dele, não vai acontecer. Então, até mesmo, estava conversando com o irmão, Deus, quando escreve os 10 mandamentos, né? Em torno ali de uns 7 mandamentos ali começa não. Deus fala não. Desde o Antigo Testamento, Deus fala não para nós. E você quer estragar uma criança, você pega e começa a falar só sim para ela. Exato. Então, assim, num tempo, numa época onde nós vivemos, de pessoas que não podem receber um não, que, coitado de fulano, não pode falar isso para ele não. Eu acredito que desde o começo, desde tudo, Deus nos ensinou que os não são necessários. Os sims também, mas os não são também necessários. O não hoje também educa, conforme o sim também educa. Mas quem é bom, quem ama, tem que dar boas coisas a seus filhos, né? Uhum. Então Deus dá boas coisas a nós. Então Ele nos põe limites. Tem coisa que nós podemos, tem coisa que não podemos. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que o processo, para quem é religioso, é importantíssimo que esteja inserido, que seja candidato, sim. Que vá, que fale, que busque, que aprenda, que vista a camisa e fala, não, eu sou candidato. Eu posso fazer uma política diferente, eu vou fazer uma política sem falar mal do outro, eu vou fazer uma política pedindo voto, eu vou fazer uma política diferenciada, uma política limpa, uma política que eu posso contar com os meus irmãos, entendeu? Uhum. Eu posso fazer uma política perante aquilo que Deus quer. Com muita dificuldade, é claro, mas eu posso fazer. Eu não posso ficar me retraindo. Não, eu vou não. Não, isso aí vai ser ruim pra mim. Não sei o que lá, entendeu? E assim, quanto mais pessoas, né, desse tipo de pessoa que você está falando aí, entrar na política, mais aquelas pessoas que querem usar a política para usar de forma enriquecer, né, de forma ilícita, quanto mais pessoas entrar na política assim, mais aquelas pessoas saem e vai ficando uma política mais limpa. E acredito que se continuar desse jeito, daqui uns 20, 30 anos, não tem mais essa corrupção, né? A gente muda o país. E o pensamento que eu vejo é assim, muita gente fala assim, às vezes chega numa casa e outro pessoal fala assim, mas você sozinho lá não pode fazer nada. Uma andorinha sozinho não faz verão. Se nós pensarmos assim, nós nunca vamos mudar isso. Se um bom tá lá, próximo mandato, 2, 3 bons estão. Outra hora 4, 5, quando você vê a metade. Vai até inspirando outras pessoas a entrar. Eu acredito que uma pitada de sal traz sabor. Então,
um bom. No meio dos maus, eu acredito que faz sim a diferença. É isso aí. Então, assim, eu vejo a política dessa forma. Eu acredito que o cristão ele tem que estar inserido. Não tem como. Tem que vestir a camisa. Não, é isso aí. Então, tem mais alguma coisa assim que você quer passar para o eleitor? Eu acredito o seguinte, que tem a dizer comigo, que enquanto há vida, há esperança. Então, se você vive, continue tendo esperança. Esperança que tem dias melhores. Esperança que a nossa política pode mudar. Esperança que a sua vida possa mudar para melhor. Então, se você vive, seja esperançoso. É isso que eu penso, sabe? É isso aí. É o lema que eu carrego para mim. Nós temos que ter esperança, esperançar, né? Que vem do verbo esperançar, não esperar. É aquela esperança com ação, né? Exato, mas esperar, encher o coração de esperança e fazer. Não vai dar certo. Eu vou conseguir. Vai melhorar. É possível melhorar. A fé sem obras, ela é morta. Exatamente, ele dizendo. Tiago, exatamente. E então, olha para aquela câmera ali e faz a sua propaganda ali, já vende o seu peixe para os seus eleitores. No dia 6 de outubro, vote 15 mil, vote Gabriel Simões para vereador e vote 12 para prefeito Claudiênio e vice Dudu de Taboquinha. E muito obrigado. Então é isso aí, gente. Estamos encerrando mais um Samicast com encerrando esse podcast aqui. A gente está entrevistando hoje o Gabriel Simões e semana que vem tem mais outros, né? A gente vai estar postando aí, acredito que daqui uns 2 dias, esse que tá no ar. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. E pode despedir aí, Isa. Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado, Samuel, pelo convite. Que Deus abençoe, viu? Amém.